Boa noite, nossos amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos com uma nova edição do programa Conversando Doutrina Espírita, Conversando Espiritismo, com base nas obras do Espiritismo, principalmente nas 5 obras de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é a sequência, depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, e depois a Gênese. Se você quiser um estudo mais aprofundado, não apenas uma leitura, mas um estudo mais aprofundado para conhecer melhor a doutrina espírita, nós recomendamos que leia casado, estude casado, o Livro dos Espíritos com a Gênese. O Livro dos Espíritos com a Gênese, para ter uma boa interpretação, espírito e verdade, saber, conhecer o verdadeiro sentido das passagens bíblicas, principalmente o do Novo Testamento, que se compõe dos 4 evangelhos, como nós sabemos, depois Atos dos Apóstolos, depois as 21 epístolas, só 14, elas são de Paulo, 14 epístolas, 3 de João, 2 de Pedro, uma de Tiago Menor e a outra de Judas Tadeu. Não foi o Judas, o traidor, Judas Iscariotes, mas o Judas Tadeu. E temos aí uma totalidade de 21 cartas, ou seja, epístolas desses trabalhadores do bem, desses apóstolos do cristianismo, às províncias daquela época. E depois o Apocalipse. O Apocalipse. E de maneira que nós temos hoje, consultando aqui o livro de Emmanuel, em estudo, hoje que é dia 10 de agosto de 2021, o livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, o famoso Chico Xavier, há 15 anos lá no mundo espiritual, que já partiu. E então aqui, na breve crônica do Espírito Emmanuel, ele colocou aqui uma passagem do Evangelho de João, valorizando, realçando aqui a importância da humildade. E o título é As Bases ou Bases. E nós sabemos que a caridade e a humildade são as chaves ou a chave de entrada para o reino de Deus. Sem a caridade, sem a prática do bem, não é? E sem a humildade, não se entra no reino de Deus. A caridade e a humildade, valendo dizer apenas como aditivo, que Paulo, que representa as Escrituras Sagradas, Paulo, o maior dos apóstolos, ele chega a dizer da sua epístola aos Coríntios, realçando 3 virtudes: a fé, a esperança, a caridade. Porém, a caridade Paulo coloca como a rainha, acima até mesmo da fé, mostrando, confirmando o colega dele, que é Tiago Menor, em sua epístola no capítulo 4, que diz que fé sem obras é morta. E Paulo coloca a caridade, obras, a caridade, acima até mesmo da fé. Porque não é a fé, eu creio. Os espíritos das trevas creem, acreditam,
numa força superior a eles, que deu o nome de Deus, de Alá, de Jeová, ou qualquer nome eles acreditam, mas não fazem o bem. Eles creem que existe uma força, mas não fazem o bem. Estão ligados às trevas, ao crime, à maldade de toda a natureza. Logo, não é a fé simples, sobretudo a fé cega, que não aguenta, não suporta a razão, não suporta o raciocínio, não é ela que salva, é a caridade, porque a caridade é universal. Porque na caridade já está inclusa a fé verdadeira. Na própria caridade já está inclusa a fé verdadeira. Então, não é a fé simples e isolada, na visão espírita, que salva o espírito. É a prática da caridade, que independe de crença religiosa. Que o indivíduo seja materialista e ateu, mas ele entra no reino de Deus, se pratica a caridade, se pratica o bem, mas com a fé só, sem as obras, ele não entra. Então, nós vemos aqui o Espírito Emmanuel citando a frase que Jesus disse a Pedro, como? Nunca me lavarás os pés, disse Pedro a Jesus. E respondeu Jesus, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Que foi na Assembleia que Jesus confessou o Evangelho em João, capítulo 13 e versículo 8, que Jesus periodicamente se reunia com o colégio apostólico, que eram os 12 apóstolos, inclusive o Judas o traidor. E Jesus então, vez por outra, observava que um apóstolo queria ser mais do que o outro, com ciúme, com inveja, até porque eles, os apóstolos, não eram santos. Ali não tinha São Pedro, São Paulo, São João, era Pedro, João, e todos eram criaturas humanas, judeus, ainda com defeitos, orgulho, vaidade, ciúme, um queria passar pelo outro, para superar o outro, rebaixar um, para ficar por cima, porque eles eram humanos. E Jesus percebia isso tudo. Então, para dar uma lição de grande humildade, aí Jesus pediu a Pedro para lavar os pés dele. E Pedro então se chocou e disse, não, Senhor, nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus, se eu não te lavar os pés, nada tens comigo. E o Espírito, vamos ver a explicação do Espírito Emmanuel, conforme ele diz aqui na sua breve crônica. Ele diz, é natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Cristo, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante, muita humildade, e dando a lição aos apóstolos. Mesmo porque, abrindo um parêntese, fazendo um aditivo, ele dizia sempre aquele dentre vós que quiser ser o maior, que seja o menor, e servidor dos demais, dando a lição de humildade, porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será elevado em